Eu vou estar falando, irmãos, sobre planos e propósito. Alguém aqui tem algum plano para 2024? Plano? Você concorda comigo que é difícil de saber qual é o propósito que Deus tem com a gente? E a maioria das pessoas ficam nessa dúvida, né? Pastor, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei o que Deus quer comigo, eu não sei porque que eu nasci, né? Então eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, ou eu fico sentado com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, enfim. E as pessoas, elas confundem muito o que é plano e o que é propósito. Plano é objetivo, plano é um planejamento, plano é uma expectativa, plano é um sonho pessoal, tudo isso inclui-se no plano, que muitas vezes é confundido com o propósito. E eu quero te convidar a ler Provérbios, está lá na tela, Provérbios capítulo 19, versículo 21, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, essa palavra que está em Provérbios é uma sabedoria milenar. Pastor, o que é uma sabedoria milenar? É uma sabedoria que há milênios pessoas vão aplicando e tem dado certo na vida das pessoas. Tem dado muito certo. Então Salomão, que foi um dos reis mais próspero, foi o homem mais próspero da Bíblia, além de Jó, Salomão, que conseguiu, devido ao seu planejamento estratégico na sua monarquia, conseguiu o que nenhum outro rei, nem antes dele e nem depois, nem Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem, o nome mais citado na Bíblia, né, o nome do pai de Salomão, 1140 vezes, o nome Davi quer dizer amado. Nem Davi conseguiu 40 anos de paz, nem Saul conseguiu, mas o Salomão, devido à sua sabedoria, devido ao seu planejamento estratégico, as suas habilidades bélicas, conseguiu então, além de ter um reino próspero, também conseguiu ter um reino pacífico. E o que ele está dizendo aqui, olha aqui para minha gravata, é que é da natureza humana fazer planos. Ou seja, desde criança você começa a fazer planos, a partir do primeiro desenho animado que você assistiu, a partir do primeiro filme que você assistiu, né? A partir do primeiro jogo que uma criança assiste, ela já sonha em ser o Neymar, né? O meu sonho quando era assim, jovem, era ser piloto de avião, por causa do Top Gun que eu assisti. Então, cada filme que a gente assistia, né? Depois assisti o Lagoa Azul. Se você é do tempo do Lagoa Azul aí, para não denunciar a idade, pisca bem forte. Então, irmão, meu sonho era aquilo ali, irmão, ser vagabundo. Ficar num lugar paradisíaco, sem trabalhar, com a minha esposa, né? Na época já era namorada. Fica ali, não escova os dentes, mas não tem mau hálito. Então toda a vida bonito. O cabelinho da Brooke Shields estava toda a vida na régua. Então era meu sonho. Conforme o filme que eu assistia, eu mudava de planos, eu mudava de sonho, eu mudava de projeto. Então, planos fazem parte da natureza humana e acontecem no plural. Por isso a Bíblia aqui fala de planos. Planos, na verdade, são pessoais e mutáveis. Nós mudamos os nossos planos. E tem gente que é irredutível em mudar os seus planos. Não, tem plano, você muda. Se você está vendo que não está funcionando, mas não está fluindo, se você está vendo que não está tendo resultado, se você está vendo que você só está gastando tempo, dinheiro e energia, você pode sim mudar de plano, porque plano é mutável. E a segunda parte do texto fala de propósito do Senhor. Então, irmãos, os planos são humanos, o propósito é divino, e o propósito aqui está no singular. O propósito, ele é universal e imutável. O propósito é o mesmo para todas as pessoas, é o mesmo propósito, que tem duas facetas: cultuar o Criador e servir a criatura. Vou repetir. Todo o propósito de Deus na vida de todo ser humano tem duas facetas. Primeiro, cultuar o Criador. Deus não deve ser o primeiro da sua lista, Deus precisa ser a lista. E tudo que você faz precisa ser um culto a Deus. Até a sua vida de intimidade com sua esposa precisa glorificar e cultuar a Deus. Seu trabalho precisa glorificar a Deus.
Seu dinheiro precisa glorificar a Deus. Todos os seus planos e projetos precisam estar introjetados no propósito de Deus, que é universal e é único, é singular. Então o propósito você não escolhe, o plano você escolhe. O plano você escolhe de acordo com o seu gosto. Agora o propósito você não escolhe, o propósito escolhe você. Pastor, mas por que é tão difícil de saber qual é o propósito que Deus tem na minha vida? É porque propósito você descobre. Pastor, o que é descobrir? É tirar aquilo que está cobrindo. Vou repetir, olha aqui para mim. Descobrir é você remover aquilo que está tapando, aquilo que está cobrindo. E o pastor, o que costuma cobrir os nossos propósitos? Ou o nosso propósito? O que costuma cobrir? Principalmente as suas disfunções na sua infância, na sua adolescência, a maneira como você foi criado. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. O mesmo Salomão, de novo, outra sabedoria milenar. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aí no versículo 6 diz: porque para todo propósito existe um tempo e um modo. Lá em Provérbios 19, 21, Salomão fala que o propósito de Deus é imutável. Agora aqui ele está dizendo, só que tem um detalhe: se você se perder no modo ou no tempo do propósito, você vai acabar não cumprindo o propósito para o qual você nasceu para cumprir. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então só descobre e cumpre o propósito quem possui discernimento, irmão. 1 Coríntios 2 e 15, a Bíblia fala: quem é espiritual discerne bem tudo. Para você discernir os planos, você só precisa ter inteligência, você só precisa ter informação. Mas para você descobrir, discernir e acessar o propósito, você precisa ser espiritual. Amém? Porque se você não for espiritual na maneira como você vai administrar o propósito, você vai usar este propósito para a sua glória, para a sua vaidade, para a sua autossatisfação. Então aqui existe um binômio que Salomão usa. Pastor, o que é um binômio? Não é gnomo, é binômio. Binômio são duas coisas fundamentais para você conseguir acessar alguns lugares. E aqui Salomão usa um binômio com relação ao propósito. Ele fala de modo e de tempo. Porque não adianta eu acertar no tempo e errar na maneira, no modo. E também não adianta eu ter habilidade para fazer do modo certo se eu estou no tempo errado. Tudo que o diabo quer é que você erre o tempo. Então a primeira coisa que o diabo faz é colocar um freio de mão em você, para que você ande lento demais, para que você faça muita força no seu automóvel existencial, mas você não consegue correr nessa rodovia da vida. Então é um freio, tem muita gente com um freio de mão puxado, ele não consegue acompanhar o crescimento, ele não consegue acompanhar as pessoas que Deus conecta a essa pessoa não consegue acompanhar o ritmo de Deus e acaba se perdendo no time. E aí quando o diabo vê que você puxou o freio de mão, agora ele vem e coloca um outro acelerador no seu carro, 2 aceleradores, para que você se precipite, para que você queira chegar antes do tempo, para que você queira acessar as coisas antes do tempo. Ei, diga para alguém do lado aí: Deus não permite que o sucesso chegue antes da maturidade. Então Deus vai trabalhar no teu caráter antes de te dar sucesso. Deus não permite que o sucesso chegue antes da maturidade. Deus nem permite que a honra chegue antes da humildade. Deus não permite, irmão, algumas coisas sem antes trabalhar o nosso coração, sem antes nos amadurecer. Então diga comigo: modo e tempo. Não se perca. 2 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 7 até o 9, Paulo agora está escrevendo para um jovem chamado Timóteo, um jovem cheio de crises existenciais. Por quê? Porque Timóteo, ele não tinha como modelo espiritual o seu pai era grego. Então o pai de Timóteo não ensinou princípios hebraicos, judaicos para Timóteo.
Mas graças a Deus, a avó Lloyd e a mãe Eunice de Timóteo eram crentes, serviam a Deus, eram judias, e elas ensinaram para o Timóteo alguns princípios. E mesmo assim, constantemente você vê, tanto na primeira carta quanto na segunda carta de Paulo a Timóteo, e essas duas cartas não são cartas eclesiásticas, não são cartas direcionadas a uma igreja, são cartas pastorais. É Paulo tentando ativar Timóteo, é Paulo tentando fazer Timóteo não bloquear pela sua imaturidade. Timóteo era inseguro, e constantemente Paulo tem que estar dizendo para ele: Timóteo, desperta o dom que há em você. Timóteo, esse dom está aí dentro, você tem que descobri-lo, você tem que descobrir. Então Paulo, eu não lembro se na primeira ou na segunda viagem missionária, ele prega para Timóteo. Timóteo entrega seu coração a Jesus. Timóteo então se conecta com Paulo, e Paulo começa a treinar Timóteo, e a intimidade deles era tão grande, que Paulo chega a adotá-lo espiritualmente e ministerialmente, chamando ele de verdadeiro filho na fé. Então Paulo agora escreve para Timóteo para falar do propósito, e é claro que a palavra propósito só é mencionada no versículo 9, mas Paulo começa no versículo 7 dizendo o que está aqui no telão, dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Vamos dissertar esse texto. Aqui Paulo começa a mostrar para Timóteo a diferença entre planos e propósito. É claro que ele só fala de propósito, como já disse no versículo 9. Mas Paulo começa então a falar para Timóteo no versículo 7 dizendo: pois Deus. Então planos têm origem na necessidade do coração humano, planos têm origem na terra. O propósito tem origem no coração de Deus, ou seja, no céu. É por isso que o Salmo 138, versículo 8 diz que Deus cumprirá todo o propósito que lhe agrada. Deus cumprirá, seja com você ou sem você. É você que escolhe a escolha de Deus. Você não escolhe o propósito te escolhe, e escolhido não tem escolha, mas você pode escolher não interagir com essa escolha. Então Deus não descarta você, mas Ele substitui você por alguém que quer cumprir esse propósito. Quem está entendendo aqui nessa noite? Amém? Em nome de Jesus. Se você não pegar algumas coisas, depois você assiste lá na live. Então o texto começa com Paulo dizendo para Timóteo: pois Deus, ou seja, queridos, propósito começa, continua e termina com Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo então continua dizendo: pois Deus não nos deu o espírito. Planos são ligados às necessidades do corpo ou às necessidades da alma, ou seja, desejo e emoção. Pastor, e propósito? O propósito está ligado à prioridade do Espírito, que é missão e razão. Então planos têm a ver com a alma. É por isso que nós somos cheios de bloqueios. Por quê? Porque nós vivemos muito nessa dimensão almática. O problema é que a alma, ela se relaciona com Deus no campo da sua necessidade. Por isso que o salmista falou no Salmo 63:1: a minha alma tem sede de Deus. Quem aqui bebe água quando está com sede? Quem aqui bebe água quando está com sede? Se tivesse um médico aqui, ele diria: você está errado, porque a sede é a demonstração da negligência da sua hidratação. Você não deveria beber água porque tem sede, você deveria beber água para não ter sede. Mas a alma, ela se relaciona com Deus no campo da sua carência e necessidade imediata. Ou seja, depois que a alma já tomou água, depois que a alma já bebeu da presença de Deus no domingo à noite, ela consegue ficar durante a semana inteira sem acessar a Deus. Quando você lê Números capítulo 14, versículo 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, ele tem outro espírito, e ele perseverou em seguir-me. Para você entender esse texto, Deus havia mandado 12 espias, cada príncipe de cada tribo, de cada uma das 12 tribos de Israel, fazer um mapeamento da terra prometida, Canaã. E daqueles 12, 10 voltaram reclamando. 10 voltaram dizendo: não dá, a gente não consegue, é uma terra difícil, lá tem gigante.
Só que dois deles, e um deles era o Caleb, meu neto. Um deles era o Caleb e disse: não, a terra é boa, o Senhor está conosco, nós vamos comer eles igual se come pão, nós vamos lamber a terra. Sim, nós vamos, é nossa, é nós, porque Deus já prometeu. E aí Deus olha para Caleb e diz: olha, Caleb, porque em você há outro espírito, e aqui está em letra minúscula, não está falando do Espírito Santo, está falando do seu espírito. É como se Deus estivesse dizendo: como em você, Caleb, tem um espírito de ousadia, como em você tem um espírito de perseverança, de fé, de perspectiva, tu vai acessar essa terra. Querido, que espírito tem agido na sua vida? Quem tem prevalecido na sua vida? A sua alma, seu corpo ou seu espírito? Talvez você não sabia, mas nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E o que tem que ditar as regras não é a nossa alma, porque a alma é carente, a alma é emocionada, é o nosso espírito. É por isso que muitas pessoas não conseguem acessar a adoração a Deus, porque elas querem acessar a adoração numa música que quebrante a sua alma. Não, a Bíblia diz em João 4:23 que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem não na alma, mas em espírito e em verdade. Quem está me entendendo aqui? Então é isso que Paulo está dizendo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Querido, planos estão passivos e condicionados ao nível da covardia. O que é covardia, pastor? É um medo evoluído para a fobia. Não tem problema nenhum você sentir medo. Aliás, tem gente que tem medo de assumir que tem medo, principalmente os homens. Tem essa mania. Esses dias eu estava dando um atendimento e o camarada dizendo que ele vê pessoas, assim, ele vê mortos-vivos, assim. Eu perguntei: você tem medo? Ele disse: eu não tenho medo de nada. E eu pensei: agora, como é que eu vou pregar para esse camarada? Continuei fazendo ali umas perguntas, né? Uma anamnésia com ele, perguntando, até que eu disse: você tem medo de uma coisa. Ele disse: do quê? Eu disse: você tem medo do novo. Ele disse: como é que você sabe? Eu digo: porque você está doido para mudar de vida, mas você tem medo de acessar o novo. Por isso que você tem medo de ir na minha célula, você tem medo de ir no culto, você tem medo de tudo aquilo que é novo. E esse é um dos grandes medos evoluídos para a fobia, de viver o novo de Deus. Você sabe que a sua vida não está como você gostaria, e não está como deveria, mas você tem medo de viver o novo, porque o novo te assusta, e te assusta porque tira o controle da sua mão. Então Paulo está dizendo: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, não deixe esse medo evoluir para a fobia, porque o medo pode ser usado como uma mola propulsora para o seu cuidado. Por exemplo, o que você, quando atravessa uma rodovia, você faz assim e assim? Porque você tem medo de deixar a sua esposa viúva e os seus filhos órfãos. Então o medo é um mecanismo de defesa, é ou não é? É um mecanismo de proteção. Você não entra numa casa quando tem uma placa e uma foto do pitbull dizendo: cuidado com o cão. Você já fica com medo até da placa, quanto mais do cão. E isto é bom, é positivo, é um medo positivo. Tem duas coisas que faz você tomar decisões assertivas. Quantas coisas? Vocês estão muito quietos hoje, irmão, me ajuda. É difícil pregar. Vem aqui falar com o povo olhando assim. Olha aqui, existem duas coisas que levam as pessoas a tomar decisões assertivas. Quantas coisas? A primeira é o prazer pela recompensa, e o segundo é o medo da punição. Concorda com isso? Eu vim para Jesus que eu quero ir para o céu. Não, você veio para Jesus porque você não quer o inferno. São os dois: prazer pela promessa, céu, e medo da punição, o inferno. Quem crê será salvo, quem não crê, infa. Infa é um prefixo do inferno. Passar a vida, o resto o resto da morte com o vermelhinho. Então você não pode deixar o seu medo evoluir para a fobia. Hoje as fobias têm nos impedido de acessar lugares. Você tem que usar o seu medo a seu favor, amém? Diga para alguém do lado isso, profetiza aí, crente.
Eu vou no culto para Deus falar comigo. Fala com alguém aí, crente. Diga assim, ó: Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para você. Mas controla esse medo. Não deixe esse medo evoluir para fobia. Diga: use esse medo a seu favor. Use esse medo a seu favor. Eu gosto de falar nas minhas palestras que quando Thomas Edison era criança, ele tinha medo de escuro. Aí então ele inventou a lâmpada. Amém? Aí você, quando fica com medo, faz o quê? Se esconde debaixo da cama? O Walt Disney, quando era criança, tinha medo de rato. Ele cresceu e criou o quê? O que o Mickey é, irmão? Você precisa usar o medo a seu favor. Eu queria falar aqui sobre o meu maior medo. Não vou falar. Não vou. Olha só, o meu maior medo sempre foi fazer o que eu estou falando aqui agora: falar em público. Só que os lugares mais lindos que eu conheci, as pessoas mais maravilhosas e inteligentes que eu me conectei, foi justamente porque eu falo em público. E pastor, como é que eu faço para vencer o medo de falar em público? Entendendo que você não tem medo de falar em público, porque você não fala sozinho, fala. A minha mãe falava com os botões dela, Cuco, sabia? Eu aqui com os meus botões, eu estava falando com eu ficava pensando, digo, as mulheres têm uma linguagem meia. A minha esposa disse que queria comprar uma roupa azul piscina, azul bebê. Você já viu algum bebê azul além do Smurf? Então olha só, entenda, ninguém fala sozinho, a não ser pessoas que têm uma certa deficiência mental. Todo mundo fala em público. Então logo você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Pastor, como é que você faz para não falhar tanto em público? Prepara conteúdo. Se você vai falar 1 hora, prepare 2 horas, estude, gaste o seu tempo. Saia desse tigrinho, saia desse WhatsApp e comece a preparar o seu coração. Comece a estudar, irmão, a ter conteúdo, porque as pessoas gostam de conversar com quem tem o que falar. O sábio fala porque tem o que falar, e o tolo fala porque acha que tem que falar. Vamos lá. Covardia. É engraçado que quando você lê Juízes capítulo 7, né? Existia uma galera que estava junto com Gideão para atacar os midianitas. Se não me falha a memória, tinha 20.000 soldados junto com Gideão. Aí o Deus manda o Gideão, que era o líder, olhar para eles assim: gente, quem é covarde aqui, medroso, pode voltar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, parece que o Gideão não era um líder tão legal. Parece que o Gideão não era um líder tão legal. Simplesmente ele manda os covardes, os medrosos saírem. Deus mandou ele fazer isso. E por que Deus mandou? Olha aqui para minha gravata, gente. Deus mandou Gideão fazer isso porque uma pessoa corajosa inspira a outra, já viu? Quantas vezes você entrou na briga só porque alguém te empolgou? Não, vamos, bota para 2 aí que vai. Agora, se você começar a andar com medroso, com covarde, irmão, você começa a ficar também medroso igual essa pessoa. Então, Deus disse para o Gideão: ei, eu não dei o espírito de covardia, porque pessoas covardes, e Apocalipse 22:15 chama este grupo não de covarde, mas de tímido. Apocalipse 22:15 diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aí você que é introvertido vai ficar pensando: vou para o inferno. Não estou falando aqui de introversão, eu estou falando de timidez. Qual a diferença, pastor? Introversão é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, é uma pessoa que tem dificuldade de falar num lugar onde tem muita gente, é uma pessoa que tem dificuldade de fazer amizade fácil. Isso é uma introversão, é uma pessoa... Agora, tímido é aquela pessoa bloqueada, que não faz o que Deus criou ela para fazer, que tem medo e não acredita que ela e Deus são a maioria, e que mesmo ela não sendo uma pessoa muito extrovertida, Deus vai usar ela se ela se comprometer em não usar Deus. Esses dias uma irmã disse: pastor, eu acho que eu não vou ser uma boa líder de célula, porque eu sou muito tímido. Eu digo: quem mais leva a gente para a célula são os extrovertidos, mas quem mais mantém as pessoas na célula são as pessoas mais introvertidas. A minha esposa, ela não faz amizade fácil com todo mundo, mas ela também perde
menos do que eu, amizades. Então o propósito está relacionado, intrínseco, ao poder, ao amor e ao equilíbrio. É o que Paulo está dizendo. Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Diga comigo: poder, amor e equilíbrio. Deixa eu dissertar para você cada uma dessas coisas. A palavra amor aqui é avá. Está falando de um sentimento. Está falando de um sentimento. O amor, irmãos, faz você cumprir o propósito. O amor faz você acessar o propósito. Romanos 8:28, Paulo disse: e sabemos. Paulo começa dizendo: eu já tenho certeza no que eu estou falando. Sabemos que todas as coisas, não é a metade, é todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar a Deus, você vai ser inserido no propósito dele. Se você amar a Deus, você vai cumprir o propósito dele. E a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o teu bem, até mesmo aquelas coisas que momentaneamente, circunstancialmente, desafiam a sua felicidade momentânea. Tudo está contribuindo na sua vida para o seu bem. E o texto termina dizendo: para aqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Então, para você cumprir um plano, você não precisa amar nada, é só você se dedicar. Mas para você cumprir o propósito, você precisa amar a Deus. Paulo também fala de poder. Eu acho que eu pulei aqui, né? Poder no grego é kratos, que quer dizer governo. Uma pessoa que não tem governo, que não tem gestão sobre as suas emoções, sobre o seu dinheiro, sobre o seu tempo, ela não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem com ela. A primeira ordem de Deus em Gênesis 28 foi para que o homem governasse a terra. Eu acho muito engraçado o crente que diz que religião e política não se mistura. Quem que falou isso para você? Onde é que você leu isso na Bíblia? O que é política? É a arte de governar. Agora, o que não se mistura na igreja é politicagem. É pastor vendendo voto. É pastor vendendo voto para ganhar telhado da igreja, ganhar aterro da igreja. Pastor não vende voto. Pastor não coloca a política em cima do altar com o microfone na mão para falar. Mas a gente ora assim, e a gente faz escolhas assertivas para colocar lá no poder pessoas que têm o compromisso com a família, com a Bíblia e com a verdade. É governo. Diga para alguém aí: governo. Deus chamou você para governar. Ou você governa com Deus, ou o diabo te desgoverna sem Deus, e é você que escolhe. E por último fala do quê? Paulo fala do quê? De equilíbrio. Equilíbrio, que no latim quer dizer balança igual. Deus nos deu para o cumprimento do propósito, irmão, equilíbrio, sobriedade, justiça, balança igual. Então, irmão, você não tem que tratar ninguém melhor e nem pior com base no dinheiro. Você não tem que tratar ninguém melhor e nem pior com base na moral dessa pessoa. Mesmo que esta pessoa seja imoral, você tem que continuar tratando ela com respeito, com justiça, com amor, com carinho. O diabo pira quando ele vê você amando quem você não gosta. O diabo pira quando vê você tratando bem pessoas que falam mal de você e você sabe. Então é balança, por quê? Porque nós temos uma tendência a puxar para o nosso assado. A gente tem uma tendência a dar razão para Chapeuzinho Vermelho antes de ouvir a versão do Lobo Mau. A gente tem uma tendência a criticar quem a gente não gosta, a resistir quem a gente não gosta. E tem uns crentes até que usam uma linguagem espiritual: meu santo não bateu. Que santo? Só se for o Satanás. Porque primeiro você precisa conhecer a pessoa, dê a pessoa uma oportunidade. Então, o que é equilíbrio, pastor? É balança igual. Sabe o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 1? Balança enganosa é abominação para Deus. Você precisa tratar todo mundo igual. Não interessa quem pecou, não interessa quem errou, não interessa quem fez, quem não fez. Jesus chamou Judas de amigo.
Você precisa continuar acreditando nas pessoas, acreditando que Deus ainda pode transformar as pessoas. Pastor, você é uma bênção. Hoje eu sou uma bênção, talvez amanhã você me encontre numa BR, mendigo. Não sei. Talvez uma pessoa que está aí do seu lado vai ser o seu futuro patrão. Olha para alguém do lado assim, ó. Então diga para alguém do lado: a vida é uma roda gigante. Quando você estiver subindo, lembre-se que você pode encontrar, quando estiver descendo, alguém que estava descendo agora está subindo. Porque a vida é uma roda gigante. Então não julgue as pessoas pelas circunstâncias, não julgue as pessoas pelo momento. Porque se ainda há esperança para uma árvore cortada até pelo cheiro das águas, irmão, se alguém do seu lado ainda está respirando, Deus pode sim pegar essa pessoa de jeito, Deus pode sim transformar ainda esta pessoa, Deus ainda pode fazer um instrumento de milagre, esta pessoa que hoje não está muito bem. Versículo 8, por favor. Diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Querido, planos nos levam a falar dos nossos interesses pessoais, mas o propósito nos leva a falar dos negócios de Deus. Diga comigo: negócio de Deus. Se alguém me diz: pastor, tem pastores aí fazendo da igreja um negócio. Eu digo: mas é um negócio. Não, eu estou dizendo que tem pastor fazendo da igreja uma empresa. Mas eu digo: mas é uma empresa. Tem CNPJ, é uma empresa. O princípio de governo, o princípio de administração é o mesmo, irmão. A única diferença é que geralmente as empresas vendem produtos visíveis, e a igreja, ela vende de graça. Vou repetir: a igreja vende de graça um produto invisível. Eu estava ouvindo o Flávio Augusto dizendo que a Forbes fez uma pesquisa para saber quem eram os melhores vendedores que existiam. Sabe quem ganhou? Os religiosos. Nós somos os melhores vendedores que existe, porque nós vendemos um produto invisível, e nós somos tão persuasivos, e demonstramos tanta crença naquilo que a gente está falando, que as pessoas compram. Alguém já te vendeu o céu aqui? Alguém já te falou do céu? Não. Que trouxe você para a igreja? Alguém? Você não entendeu, vou tentar aqui. Depois eles são mais lentos daqui a pouco. Alguém aqui já falou do céu para você? Alguém já falou do céu para você? Para você já falou? Ah, pegou agora a visão? Alguém já falou do céu para você? Já? E alguém te mostrou um folder desse céu? Olha, lá no céu vai ser assim, está aqui a foto. Olha só que lindo esse mar. O nome dele é Mar da Vida. Olha esse rio, o rio é de cristal. Olha, o rio, aliás, claro como um cristal. Não, olha os muros tem até jaspe, pedrinha de jaspe. Não, agora deixa eu te mostrar o asfalto, amiga. Olha só, é ouro o asfalto. Alguém te mostrou o folder? Mas alguém colocou algo dentro de você chamado fé. E alguém te apresentou um Deus que é o Deus da fé. E alguém falou para você de Romanos 4,17, que diz que Abraão creu no Deus do invisível, que chama as coisas que não são como se já fosse. O diabo pira com a gente, irmão. O diabo olha para a gente passando por luta, passando por dificuldade, enfrentando enfermidade, enfrentando crise, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e mais um monte de síndromes. E aí ele pensa, agora ele desiste, agora ela para. De repente, quando ele olha, vê você, desculpa a expressão, de bunda para cima, lá no seu quartinho. E ele começa a ficar endemoniado e diz para os demônios: galera, sujou, vamos vazar, porque agora está falando com o homem. Querido,
Às vezes você entra aqui desanimado, triste, abatido, e de repente através de um louvor bonito como foi cantado nessa noite, ou uma palavra como essa, você sai daqui ativado pelos olhos da fé, contemplando a sua vitória, contemplando o seu milagre, contemplando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Levante a sua mão, feche seus olhos, adore ao Senhor por um minuto, adore. Feche seus olhos, diga: Senhor, pela fé, papai. Cheira candaraba choro cotoro mandaraba súria. Ruicova laba chori candarama súria. Você chega num culto desanimado e de repente você começa: Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara. Uma nova história Deus tem. Profetiza para alguém do lado, diga isso. E um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi. Abençoa alguém do lado aí. Uma nova história Deus tem. E um novo tempo. Diga comigo: negócio. Lucas capítulo 2, versículo 49, quando José e Maria perderam Jesus e voltaram depois de 3 dias dizendo: meu filho, onde é que tu andava? O que você estava fazendo? Ele disse: eu estava tratando dos negócios do meu. Os seus planos têm a ver com o seu negócio. Os seus planos têm a ver com a sua empresa. Os seus planos têm a ver só com a sua família, que você acha que é sua mulher e seus filhos. O seu plano tem a ver só contigo. Agora, o propósito, os negócios são do Pai. Pastor, o que é negócio na etimologia? É negar o ócio. Pastor, o que é ócio? Preguiça. O que é ócio? Inércia. Ficar sem fazer nada. Quando você entende e quando você aceita ser inserido no propósito de Deus, quando você descobre o propósito de Deus, você não consegue mais ficar ocioso, você não consegue mais ficar inerte. Tem sempre algo que você quer fazer, que você não sabe o que e nem como. Isso é um chamado, isso é um propósito de Deus bombando dentro de você. Bem-vindo ao time. E é sempre, esse negócio é sempre maior que o nosso recurso. Esse negócio é sempre maior que a nossa capacidade. Esse negócio, ele é sempre maior do que aquilo que a gente consegue fazer. E é isso que nos leva para depender de Deus. Quem está entendendo aqui, diga eu. Então Mateus 12:34 diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. E Paulo está dizendo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não pare de falar de Jesus, querido. Quando você entende o propósito, você dá um jeito de falar sobre o Senhor de maneira inteligente, leve e criativa com todas as pessoas que cruzam seu caminho, porque todas as pessoas que cruzam seu caminho têm um problema do tamanho de Deus. Paulo disse: nem de mim deixe de testemunhar que sou prisioneiro dele. Mas Paulo disse: suporte comigo. Planos até podem ser executados sozinhos, mas a conclusão do propósito exige a ajuda de alguém de Deus. Paulo está dizendo: suporte comigo. O que é um suporte? Isso aqui é um suporte para isso aqui, irmão. Suporte é aquilo que fica dando sustentabilidade para aquilo que está em cima. Paulo está dizendo: eu preciso de um suporte. Paulo está dizendo: Deus nos chamou para ser suporte de outras pessoas. Paulo está dizendo: para o plano você pode até trabalhar sozinho, você pode até fazer sozinho, você pode até realizar sozinho. Agora, propósito você só consegue atrelado a alguém de Deus. Eu profetizo que Deus vai te conectar com pessoas de Deus, com pessoas certas, pessoas inteligentes, pessoas que são amigas e amigos que você precisa, pessoas que têm conexão com pessoas que você precisa se conectar. Jogador que joga sozinho, ele joga contra o seu próprio time, irmão.
Crente que vive sozinho, vive isoladinho, ele faz um desserviço para Deus e para o Evangelho. Agora, quando você entende que o que Deus tem para você é tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue fazer sozinho, você vai ser humilde para se conectar com outras pessoas que sabem o que você não sabe, que tem o que você não tem e que podem o que você não pode. Eu gosto da Bíblia porque em Atos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E nesse episódio aqui, eles curaram um paralítico. Olha só que coisa linda, irmão. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Eu vejo três coisas aqui bastante importantes. Se você quer cumprir o seu propósito, em primeiro lugar, ande com gente que está indo para o templo. Ande com gente que gosta da igreja. Ande com gente que gosta de estar em Betel. Porque foi em Betel, Gênesis 28, que Jacó teve um sonho. E o nome Betel no hebraico quer dizer casa de Deus. Aqui é o lugar onde você pode sonhar. Esses dias um político, Luiz, veio me pedir voto. E eu disse, cara, tu está congregando aonde? Não, eu estou por casa assistindo fulano de tal pela internet, está bem legal. Eu disse, cara, nem te candidata, irmão. Eu disse, por quê, pastor? Eu disse, porque você é um mau político, cara. Você é tão ruim como político que você não consegue nem estar num lugar onde tem muitas pessoas, nem por interesse. Cara, vá lá pelo menos por interesse. Se você não quer ir por adoração, vá por interesse. Jesus, ele estava onde o povo estava. Jesus, ele estava onde a multidão estava. Então, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos. Querido, em primeiro lugar, ande com gente que está subindo. Porque tem gente que gosta de andar com gente que está. Porque daí, como eu não estou subindo nem descendo, eu sou o destaque. Porque a maioria que anda comigo está descendo. Se você é o carinha mais inteligente do seu grupinho do WhatsApp, sai desse grupo que você parou de aprender e vá para um outro grupo onde você vai crescer. Pedro e João subiam juntos. Primeiro lugar, ande com gente que está subindo. Segundo lugar, ande com gente que está indo para a igreja. E terceiro lugar, ande com gente que gosta de oração, querido. Gente que gosta de oração tem um pouco de médico e um pouco de louco. Tem um pouco de professor e um pouco de louco. Quem gosta de oração não vive no natural. Quem gosta de oração, irmão, ele não é muito certinho da cabeça. Quem gosta de oração é estranho. Você já viu? Toda pessoa que é de oração é estranha. Ela não vive nessa dimensão, ela não vive o natural. Todo pastor que gosta de oração, ele tem uns projetos desafiadores. Pastor que vive de oração, irmão, ele desenha uma vaca na parede e tira o leite pela fé. E o pior de tudo, ele convence mais uma meia dúzia a acreditar nisso. Se já alguém chegou para mim e disse, pastor, você é corajoso? Eu digo, cara, eu uso fralda geriátrica, só que ninguém vê. Eu tomo as decisões e depois eu fico com medo. Tem gente que tem medo e por isso não toma decisões. Ande com gente de oração, irmão. Ande com gente que levanta antes do sol nascer, para falar com o Todo-Poderoso, para falar com o Criador. Esses dias eu estava dando uma um atendimento para um advogado. Ele perguntou assim para mim, tu é toda a vida calmo assim? Tu é toda a vida assim? Eu digo, só quando eu oro. Você conhece quem ora e quem não ora. Porque quem não ora na hora da luta, na hora da enfermidade, na hora que falta dinheiro, na hora da crise conjugal, na hora que os filhos resolvem dar um piti, quem não ora se apavora, irmão. Diga para alguém do lado aí, quem não ora se apavora, mas quem ora melhora. Amém? Amém? É por isso que o diabo faz tudo para não ver você de joelhos, porque ele sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele sabe que a oração de um justo, irmão, você acredita nisso? Você acredita que a oração ela movimenta ambientes?
aqui uma meia dúzia, vou tentar aqui. Você acredita que a oração movimenta ambientes? Aqui também? E ali, acredita? Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. É por isso, irmão, que eu não me preocupo com um efeito imediato da minha pregação, porque eu sei o que eu faço aqui todo dia, meio-dia. A oração movimenta ambientes. Eu oro para que o seu ambiente onde você mora, o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você estuda, seja sacudido pela glória de Deus. Amém? E a oração, ela não apenas movimenta ambientes, a oração movimenta o braço de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 23, Esdras disse: nós jejuamos e oramos, e Deus se moveu pelas nossas orações. Quer mover Deus? Tire um tempo para Ele. Quer mover Deus? Continue orando. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele diz: mais suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Você sabe o que é plano? Plano é aquilo que é plano. Profundo, hein? Olha só, que revelamento. Plano é aquilo que é plano. Por isso que ao invés do propósito, a gente prefere o quê? Os planos. Porque o plano não tem altos e baixos, o propósito tem. O propósito de Deus é irregular, irmão, ele é imprevisível. Deus vai bagunçando a nossa organização, Deus vai tirando as coisas do nosso controle, e parece que está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz: Deus disse para o povo que estava entrando na terra prometida: oh glória, terra que mana leite e mel. É preciso de 2 homens para trazer um cachinho de uva. Imagina o tamanho da maçã, deve ser o tamanho da melancia. Olha só que maravilha, terra que mana leite e mel. Deus manda Moisés dizer para o povo em Deuteronômio 11, a terra que vocês estão entrando para possuir é uma terra de montes e de vales. Vai ter momento que você vai estar lá em cima, maravilha. Mas vai ter momento que você vai se sentir andando pelo vale da sombra da morte. Mas como disse Davi, tu estarás comigo. Pastor, por que Deus permite montes e vales? Porque lá no vale você olha para cima e pede a Deus, ajuda para Deus. E quando você está lá no monte, você olha para baixo e ajuda as pessoas que estão pedindo ajuda para Deus. E aí Deus vai construindo o seu caráter, Deus vai construindo a sua interatividade. A gente prefere o plano, né, irmão? Planinho você anda até de olho fechado, ó. Olhinho fechado. Maravilha. Propósito não, queridão. Propósito não. Propósito ele leva você ao extremo. Propósito, ele faz você falar coisas que você criticava quem falava. Ele faz você tomar decisões que você pensou que nunca ia tomar. Ele faz você ter uns sentimentos aí dentro que você nunca achou que ia ter. Então os 3 maiores sabotadores do propósito são hedonismo, relativismo e materialismo. Olha que para mim já estou quase encerrando. Você sabe quando o pastor diz que está encerrando, não quer dizer nada, né? Só para você acalmar mesmo seu coração. Existem 3 coisas que atrapalham o propósito de Deus na nossa vida. Primeira coisa, hedonismo. Edom no hebraico quer dizer, no grego aliás, quer dizer prazer. Pastor, o que atrapalha o propósito de Deus na minha vida? É eu querer fazer só aquilo que me dá prazer. Pastor, o que é pecado? Pecado é a celebração das carências e necessidades imediatas. Pecado é a felicidade a qualquer custo, o tempo todo. O hedonismo prejudica o propósito, porque nós estamos vendo uma geração hedonista, uma geração que quer sentir prazer o tempo todo. Por isso que os shoppings, as lojas viraram drogarias emocionais, porque as pessoas querem se
autopresentear o tempo todo, estão se endividando, querem sentir prazer. É por isso que as pessoas recorrem à droga como nunca recorreram. Droga antes era coisa de homem, hoje não, irmão. Está aqui, ó, homens e mulheres bebendo, se drogando, se prostituindo por causa do prazer. O prazer atrapalha o propósito, porque não há prazer numa cruz, não há prazer num jejum. O irmão me perguntou: pastor, você jejuou 7 dias, é bom jejuar? Eu disse: não, bom é ter jejuado. É bom orar? É horrível. Você fica aqui conversando com a cadeira, Senhor Deus e Pai, sem sentir nada na maioria das vezes. De vez em quando ele vê gente muito desanimadinha, ele joga um negocinho, aí chora, aí acha que no outro dia vai sentir dor. Nada, sente nada, seco igual uma alface. Não é prazer, irmão. Você não tem que ter prazer na oração, você não tem que ter prazer em ler a Bíblia, você não tem que ter prazer em jejuar, você tem que ter prazer em ver os resultados de tudo isso. E deixa eu te falar, tem resultado, tem resultado, tem resultado. Segunda coisa que atrapalha um propósito: o relativismo. Então, se o propósito é culto sem sacrifício, culto ao prazer, e toda pessoa que cultua o prazer não sente prazer no culto. O racionalismo ou o relativismo é verdade sem confronto. Nós queremos uma verdade que seja a minha verdade, que não me confronte, que não me desafie, que não toque aquilo que eu gosto, meus pecadinhos de estimação. E a terceira coisa é o materialismo, que é o ter em detrimento do ser. Nós estamos vendo pessoas, irmãos, que elas estão mais preocupadas em ter do que em ser. E Paulo ainda continua dizendo: segundo o poder de Deus. Então planos têm planejamento e competência humana, mas propósito aponta para alinhamento e dependência de Deus. Versículo 9, aqui eu encerro. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa do seu propósito e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A origem, a prioridade e o destino do propósito é o céu. Por isso Paulo começou dizendo: e nos salvou. Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta o homem ter um sucesso financeiro, mas ele ter um fracasso eterno? Então, é como eu disse, o bom é ter os dois. E Deus muitas vezes não deixa algumas pessoas prosperarem, porque elas não têm estrutura para prosperarem. Porque se elas prosperarem, elas se tornam arrogantes e não dependem mais de Deus. Então a origem do propósito é o céu, o campus do propósito é a terra. E Paulo diz que nos chamou com uma santa vocação. Diga para alguém do lado: foi Deus que chamou você. Gálatas 1:15, Paulo disse: Deus me separou e me chamou para revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse. Você foi chamado por um propósito. Você foi chamado para um propósito. Você nasceu com um propósito. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você, nas suas atitudes, no seu caráter, nas suas prioridades. E Paulo disse que isso não aconteceu em virtude das nossas obras, ou seja, o desenvolvimento do propósito não tem a ver com nossa capacitação e habilidade, mas com nossa interação e identidade. Propósito tem a ver com você descobrir quem é teu pai. Você é filho de Deus. Eu vou repetir: você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, Deus não usa outras pessoas no seu propósito a não ser você. Deus quer usar você. Deus quer usar você nesse propósito.
Entender quem somos implica, em primeiro lugar, em desconstruir quem nós pensávamos que éramos. Porque tem muita gente que não consegue saber quem é. Sabe por quê? Porque vive uma vida inteira pensando que é o que não é. O mundo quer que você seja aquilo que eles querem que você seja. Quando você lê João capítulo 1, a partir do versículo 19, perguntaram para ele: quem é você? E ele disse: não, deixa eu falar quem eu não sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou. E aí perguntaram: então quem é você? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Quando você entende o propósito, você continua sendo uma voz profética, mesmo no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, eu não sei que deserto é, não sei se é na área do seu emocional, ou do relacional, ou do físico, ou do material, ou do profissional, eu não sei. O propósito de Deus é soberano. Existem coisas que estão travadas na sua vida, porque você está resistindo, e Deus diz: está tudo certo, eu não tenho pressa. Numa rodovia, num viaduto, em São Paulo, numa grande rodovia, tem uma placa assim que uma funerária colocou assim, ó: vai devagar, a gente não tem pressa. Então, queridão, sabe por que desse negócio aqui? Esse negócio, ai pastor, é um negócio que eu não sei explicar. Eu sei. Esse negócio só vai sentir, só vai sair daí quando você começar a fazer exatamente o que você sabe que tem que fazer. Você sabe. Não mete o louco com Deus, irmão. Tu sabe. Tu se esforça para tanta coisa. Tu sabe. Amém? Deixa eu falar bem baixinho. Tu sabe. Tu sabe. E não adianta você ficar metendo louco com Deus. Você foi escolhido por Ele antes de você nascer para ser profeta e profetiza. Fecha a conta, passa a régua, a igreja levanta e a banda sobe. Enquanto a banda sobe, deixa eu perguntar nessa noite. Vou te dar 2 minutos para te ir embora antes de eu perguntar. Se tem juízo, vai embora. Deixa eu te perguntar nessa noite: você vai continuar resistindo? Ou você vai se render nessa noite ao propósito dele? Além dessas 15 pessoas que estão aqui na frente, tem mais alguém? Você não foi persuadido por um pregador. Você foi convencido pelo Espírito Santo. Eu não usei uma técnica de PNL aqui para acessar seu coração. Eu usei a pregação do Evangelho que transforma. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Todo, independente do seu passado, independente do seu pecado, independente dos seus traumas, independente das suas experiências, o Evangelho é para salvar você. Venha para Jesus, venha, eu espero você. Se una a essas 16 pessoas que aqui estão, se una a elas.